Então fala você que se conecta mais uma vez comigo no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Mas antes de qualquer assunto, informação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte comigo dessa nova história da gente falar do Vasco aqui. Seja membro do canal também, espalhe o vídeo nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, dê essa força aqui para o canal Vasco Connection, valeu? Pessoal, as informações de hoje são importantes, né? Novas eleições do Vasco, reunião ontem da atual gestão, Vasco dá início ao planejamento 2022 e a situação envolvendo a anulação do jogo contra o Brasil de Pelotas, beleza? Vamos começar então, começando aqui pelos grupos políticos, né, que se reuniram ontem em São Januário para colher assinaturas de pessoas ligadas ao Vasco, sócios, beneméritos, para uma nova eleição no clube. Muito animado, Roberto Monteiro comemorou nas suas redes sociais, publicou, saiu em mídias, em todas as mídias ontem, né? E eles comemoram demais, porque não estão satisfeitos com a gestão do Salgado, a Mais Vasco, né? Eu não entendo muito esse lance, são muitos grupos de políticos dentro do Vasco, né? E para mim são todos Vasco. Mas enfim, é um monte de assinatura contra a atual gestão para tentar novas eleições. Repito, Roberto Monteiro e muita gente estão animados, pois pessoas ligadas às finanças do Vasco saiu constrangida do clube, pedindo demissão, não querem mais trabalhar no clube, e isso é sério. Então, podemos ter, até o final dessa temporada ainda, acreditem, novas eleições no Clube de Regatas Vasco da Gama. Assunto importantíssimo, assunto relevante, até porque, olha, o Vasco não tem paz. O Vasco é um clube sem paz, o Vasco é um clube que difícil a gente entender o apoio, o ajuntamento uns com os outros. É sempre um de um lado querendo poder, outro do lado a mesma coisa e não chegam a um denominador. Como o Luiz Roberto falou, um clube de mandos e desmandos, guerras sem fim dentro da nossa instituição. Após a reunião de ontem, a atual gestão, a diretoria do Vasco, falando sobre as questões envolvendo o Pássaro, os poderes nas mãos do Pássaro, foram dados, né, pelo Jorge Salgado, para que o Pássaro pudesse tomar todas as decisões do Vasco, contratações, questões administrativas e tal. Ficou definido o seguinte: vai mudar, o Pássaro continua, porém, vem uma nova pessoa para trabalhar no futebol, com mais experiência, que entenda de Vasco, que entenda de futebol, e o Pássaro, o Alexandre Pássaro, ficaria apenas com as questões burocráticas, tipo contrato. Ele é muito bom nisso. Contrato, negociações com contrato, legal, esse lado legal. E uma pessoa que entenda de futebol, que traga esses jogadores, que contrate e que dê início a esse novo planejamento do Vasco, que já tem nomes. Alguns nomes foram citados e nós vamos falar aqui ao longo do dia, na live, nos próximos vídeos. Nós vamos comentar sobre isso tudo aqui. Ou seja, Pássaro continua, Eduardo? Sim, porém com uma nova função dentro do clube. Aí a questão envolvendo agora o planejamento 2022. Gente, planejamento 2021, que poderia ter começado em 2020, né, com o Vanderlei Luxemburgo e tudo mais, não foi feito, não aceitaram, foi feito de outra maneira. Começaram com Marcelo Cabo e contratando um bando de jogadores que não funcionaram dentro do Vasco, não funcionam dentro do Vasco, e a barca vai ser muito grande, né? Não deve ser muito grande. Jogadores experientes serão dispensados do Vasco. O Vasco
vai pensar de outra, e precisa, né? Vai pensar de outra maneira, de outra forma, e precisa pensar de outra forma. Porque o Vasco precisa voltar para a Série A e o ano que vem, isso vai acontecer o ano que vem ainda. Pensar isso aí já dá embrulha o estômago aqui. Então, que o planejamento seja muito, mas muito bem feito para a temporada 2002. Não podemos nos contentar com Carioca, Copa do Brasil, uma Série B dentro de uma temporada. Ou seja, o que eles fizeram dentro de uma temporada inteira, falando que a camisa valorizou, redução de dívida em 200 milhões, não adiantou quase nada, porque o Vasco deixa de lucrar pelo menos 150 milhões na temporada 2022. O Vasco vai jogar novamente uma Série B, que não te paga, não te dá grana nenhuma. O Vasco vai jogar novamente, deixa de lucrar com posições no Campeonato Brasileiro, sendo 12º, 19º, primeiro colocado. Enfim, o Vasco deixa de lucrar muita, mas muita grana com isso, deixa de, exemplo, conquistar vagas na Libertadores, Sul-Americana, tudo isso envolve dinheiro. Então o Vasco deixa de lucrar direitos de transmissão, né, de TV e tal. O Vasco deixa de lucrar, mas muito dinheiro. Sem contar a vitrine. A camisa do Vasco é muito forte. E com isso é claro, isso é óbvio, que o Vasco, né, o Vasco por si só, traz os patrocinadores. Se na Série B acontece aí esses patrocínios pontuais, acontecem a questão dos novos patrocinadores e tal, como o Jorge Salgado falou, que a camisa do Vasco deixou de valer, a camisa do Vasco deixou de valer 7 milhões e meio e passou a valer 24 milhões. Porém, perde muito continuando na Série B. A manutenção do Vasco na Série B perdeu demais. Então não tem desculpa. O planejamento foi mal feito, horroroso, time horroroso, sabe? Vamos continuar cobrindo o Vasco? Sim, mas as coisas precisam mudar. Tá certo? Jorge Salgado, Alexandre Pássaro e toda a diretoria que comandam o clube nesse momento. As coisas precisam mudar com urgência, porque assim não dá. E o torcedor vascaíno já não aguenta mais pagar a conta. Quem paga a conta somos nós, torcedores que amamos o clube e não queremos ver o clube passando tanta vergonha dentro dos campeonatos. Bom, ontem à noite, mais uma vez também, já pulando, mudando o assunto aqui, o Dr. José Luiz Siqueira me mandou algumas mensagens comentando comigo a respeito da anulação do jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas. Confesso para você o meu desânimo em cima disso tudo, porque o Vasco não fez a sua parte dentro do campeonato, não faz sua parte, planejamento totalmente errado, a diretoria deve brigar, lutar por isso, né? Afinal, anular o jogo contra o Brasil de Pelotas é muito importante para o Vasco. Por quê? Mais 2 pontos daria um respiro para o Vasco e manteria as chances do Vasco voltar à Série A por conta própria, jogando, vencendo seus últimos jogos, né? Então, ontem o STJD indeferiu a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro a pedido do São Paulo. Então, a lei vale para alguns e não para outros. A regra vale para alguns, na verdade, e não para outros. Como funciona isso? Como funciona a questão do VAR? Houve erro de direito no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, houve erro de direito entre Vasco e Brasil de Pelotas. O STJD indeferiu o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro e Vasco Brasil de Pelotas. Como fica? É tudo muito estranho no futebol brasileiro. É tudo muito covarde no futebol brasileiro. Temos que tratar os clubes por igual. O campeonato, os torcedores, é que pagam essa conta. Senhor Garciba, tenha consciência do que o senhor faz à frente da CBF. Faça jus ao seu cargo. Por que o senhor está aí? Para que o senhor está aí? Para comandar uma comissão de arbitragem, para comandar a justiça dentro do campo de jogo. E isso não acontece. Tá certo? Então, torcedor vascaíno, é uma questão importante. O Vasco precisa e deve abrir os olhos para isso.
Precisamos que o doutor juiz Otávio Noronha dê logo a sentença dessa partida antes que termine a competição, coisa que não aconteceu na temporada passada no jogo diante do Internacional. E nós, claro, é informação contundente, vinda de um advogado renomado como o doutor José Luiz Siqueira, e nós estamos aqui pedindo novamente a anulação da partida Vasco versus Brasil de Pelotas, onde houve erro de direito. Ah, Eduardo, mas o jogo contra o Cruzeiro, lá não houve erro de direito. Foi um erro dentro de campo do juiz, em que, enfim, o gol do Daniel Amorim foi anulado ali dentro de campo, deu mão e tal. Não foi erro de direito. O erro de direito foi sim no jogo diante do Brasil de Pelotas. Beleza, torcedor? Então, informações agora, daqui a pouco informações importantes. Fiquem atentos aí, porque o Vasco começa o planejamento 2022. Beijo no coração de todos. Eu sou Eduardo Ferrari e deixo mais um vídeo aqui. E saudações vascaínas.